Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a corrida de Jeddah, que aconteceu no último fim de semana, no último domingo, lá em Jeddah, na Arábia Saudita, válido pela penúltima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Tivemos na pole o Hamilton, em segundo Bottas, em terceiro Verstappen. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a pista. É uma pista extremamente perigosa, como a gente pode ver, desde a sexta-feira já tivemos um acidente bem forte com o Leclerc. Ele escapou, se não me engano, na curva 8. Bateu bem forte no muro, acabou tendo uma red flag, que é comum no treino, na verdade, né? E encerrou o TL2 por ali. A Fórmula 2, as 3 corridas nós tivemos incidentes, um total de 68 voltas nas 3 corridas. E foram 40 voltas em bandeira verde, foi muito. Acredito que tenha sido bem menos que isso. E a maior parte dos acidentes foi por conta da pista. É uma pista de extrema velocidade, média horária de volta de 260 km por hora. É praticamente uma Monza, com muros muito próximos e sem áreas de escape. Torna a pista extremamente perigosa. Então mudanças precisam ser feitas. A pista até 2 meses atrás estava completamente incompleta. Mesmo assim, a FIA só foi conseguir autorizar a pista em menos de uma semana antes do GP. Se não me engano, foi na terça-feira que eles deram a aprovação para ter a corrida. Então a gente sabe que se fosse em qualquer outro lugar do mundo, isso não aconteceria. Mas como foi na Arábia Saudita, o dinheiro fala mais alto e a FIA acabou aprovando. E o pior de tudo é que essa mesma pista vai ser a segunda corrida do ano de 2022, logo em março. Então esperamos que façam mudanças, apesar de eu acreditar que não vão fazer mudanças. Afinal de contas, a FIA desde sempre espera acontecer uma tragédia para fazer mudanças nos traçados. Apesar que os carros do ano que vem tendem a ser um pouco mais lentos, mas mesmo assim não faz com que o traçado seja menos perigoso. E tivemos uma pancada bem forte na Fórmula 2, envolvendo o brasileiro Enzo Fittipaldi e o francês Alpecin. O carro da Fórmula 2 tem um problema que ele não tem um sistema de anti-stall, então acontece muitas vezes o carro ele faz que vai largar, mas ele morre logo em seguida, causando vários acidentes. Em Abu Dhabi, em 2018, a gente teve uma pancada bem forte envolvendo o Albon, que é piloto Red Bull e vai retornar o ano que vem na Williams. Esperava-se que algo fosse feito depois daquilo, mas nada mudou, os motores continuam os mesmos e sem esse sistema aparentemente. Alguns pilotos reclamaram, então foi uma pancada bem forte. O Enzo teve uma fratura no seu calcanhar e teve a sobrancelha machucada, cortes no rosto. Com o Alpecin, infelizmente, não aconteceu nada. Ele chegou a ir para o hospital para fazer exame de rotina, mas tá tudo bem, já foi liberado. Provavelmente vai correr a última corrida. E o Enzo só em 2022, mas felizmente nada de mais grave aconteceu com ele. A Fórmula 2 precisa rever isso, apesar de que eles vão mudar o regulamento também pro ano que vem, mas o fornecedor de motor precisa fazer alguma coisa antes que aconteça uma tragédia. Esperamos que não aconteça, né? Falando da corrida agora, como eu falei anteriormente, o Hamilton acabou conseguindo a pole position, deu uma volta muito boa. Os tempos vão estar aí na tela para vocês. O Verstappen na última volta vinha tirando o tempo, provavelmente ele ia ser pole position, mas ele acabou errando na curva 27 e acabou batendo sozinho, estampadinha no muro. Não danificou nada no seu carro. Tiveram que trocar a suspensão, é óbvio, mas não quebrou nem semi-eixo e nem caixa de câmbio, então eles foram com um carro normal pra corrida, não tiveram que pagar punição nem nada. No começo da corrida, os outros Mercedes largaram bem. O Verstappen deu uma dormida na largada, acabou ficando para trás, e até então era uma procissão. O Hamilton e o Bottas num ritmo controlado, o Verstappen atrás sofrendo um pouquinho para chegar neles. Até que na volta 10 teve a pancada do Mick Schumacher, também na mesma curva que o Leclerc escapou na sexta. Deu uma pancada bem forte, até mais do que o próprio Leclerc. Deu uma destruída bizarra no carro da Haas, causou um safety car. O safety car deu 3 voltas, quase metade do grid já parou para fazer a troca de pneus. E depois de 3 voltas, o Michael Masi decidiu dar red flag para consertar a barreira, e deu para ver nas imagens que não estava danificada. Ela saiu do lugar por causa do impacto, mas ele já tinha sido recolocada no lugar. Aparentemente foi só para arrumar o banner do patrocinador, porque sinceramente é uma piada, dá uma red flag. Parece, não tô querendo dizer nada, mas parece que o único beneficiado disso foi o Verstappen, que por causa de uma regra idiota, ele é liberado fazer a troca de pneus durante a bandeira vermelha, então ele ganhou um stop de graça. Acabou colocando o pneu branco para relargar, mas o Bottas perdeu posições, o próprio Hamilton perdeu posições e caiu para segundo. O Verstappen acabou assumindo a pole position, e na relargada tivemos mais uma confusão. O Verstappen largou da pole, deu uma dormida de novo na largada. O Hamilton se aproveitou e já ia saindo na frente na primeira curva. O Verstappen fez o que ele faz de melhor, errou a freada, foi lá fora, voltou na frente do Hamilton, cortando a frente dele, fez com que ele tivesse que frear e acabou perdendo a posição até pro Ocon.
Se a corrida continuasse, provavelmente ou o Verstappen teria que devolver a posição para o Hamilton ou ele tomaria punição. Mas como tivemos outro incidente, que o Pérez, não sei o que ele tentou fazer, ele deu uma fechada no Leclerc, saída da curva 3, tem uma retinha ali. Eles se tocaram, óbvio, não tinha espaço para os dois ali. E o Pérez acabou rodando, felizmente, e parou de lado. Felizmente nada de mais grave aconteceu, todo mundo conseguiu desviar. Uma batida inteira, como todo mundo sabe, é perigosíssimo. Mas felizmente nada aconteceu com o mexicano. E ele acabou abandonando a corrida, mas o Leclerc conseguiu continuar. Enquanto isso, o Russell deu uma escapada na curva 2, voltou um pouco mais lento e teve que frear por conta do incidente à frente dele. E o Mazepin, dessa vez ele não teve, acabou batendo na traseira dele, bem forte. Ainda bem que temos o halo, senão poderia ter acontecido um acidente bem grave, mas nada aconteceu além dos pilotos terem que abandonar. Tivemos outro red flag, mais tempo para reiniciarmos a corrida. A largada tinha sido fazia mais de 1 hora e tínhamos tido 16 voltas. Nem isso, tínhamos tido 15 voltas, sendo que 3 já tinham sido atrás do safety car, mais uma volta de formação depois da primeira bandeira vermelha. Depois reiniciou-se a corrida, o Verstappen acabou sendo punido, ele teve que largar da terceira posição, com o Ocon em primeiro, Hamilton em segundo e Verstappen em terceiro. A largada parecia correr tudo ok, o Ocon largou bem, o Hamilton também. O Verstappen, como estava de pneu médio, ele teve uma vantagem no grip, então acabou chegando na primeira curva um pouco melhor, apesar de que pela posição que ele estava foi meio que um dive bomb, e o Hamilton ficou ensanduichado na primeira curva. Ele ainda conseguiu desviar, mas teve um toquezinho com o Ocon, que acabou saindo da pista, mas depois voltou. O Verstappen acabou assumindo a primeira posição, o Ocon em segundo, e o Hamilton caiu para a terceira posição. Passou uma volta atrás do Ocon na linha de chegada, sem DRS mesmo, só na força do motor, ele acabou ultrapassando o francês de novo e assumiu a segunda posição. Aí iniciou a perseguição no Verstappen. O Verstappen tinha muita vantagem no carro no primeiro setor, mas o Hamilton conseguia recuperar no segundo e no terceiro, mas ele demorou para abrir a asa móvel. Enquanto isso, tivemos vários incidentes durante a corrida. As Ferraris tiveram uma batalha, o Leclerc acabou ganhando vantagem. O Sainz foi ultrapassar o Leclerc, que acabou saindo da pista na curva 1. Essa bendita curva 1, quase ninguém conseguia fazer ela, principalmente em disputa de posição. E o Leclerc foi obrigado a devolver a posição para o Sainz, para não tomar punição. Mas depois, no final da corrida, eles acabaram trocando de novo. Então o Leclerc terminou na frente do Sainz, na sétima posição, e o Sainz terminou em oitavo. Uma boa corrida de recuperação do espanhol. Ele havia largado a 15ª posição. Ele passou por Q2, mas não conseguiu dar nenhuma volta. Ele escapou da pista nas duas tentativas, então acabou não fazendo tempo e largou na 15ª posição. Tivemos também o Tsunoda batendo no Vettel também na primeira curva, foi mais na saída para a curva 2, mas também houve uma batida entre os dois ali. Inclusive é muito engraçada a cena das duas Ferraris disputando atrás, na frente o Tsunoda e o Vettel saindo da pista. E depois o Vettel acabou tendo um entrave com o Raikkonen ali, destruiu praticamente seu assoalho, inclusive voou um pedaço de carro, usando mais um Virtual Safety Car. Então tivemos um safety car, 2 bandeiras vermelhas e 3 virtual safety cars por causa de detritos na pista. Será que a pista é ruim? Uma pergunta retórica, né? Uma pista que tem uma largura de 10 metros, com os carros gigantescos que temos na Fórmula 1 hoje em dia, é praticamente inviável ter corrida lá. Mas enfim, né? O dinheiro falando mais alto mais uma vez. Então, passados os incidentes, na volta 37 o Hamilton chegou definitivamente, o Verstappen se aproximou, abriu a asa móvel na reta principal, chegando na curva 1. O Verstappen errou completamente a freada. Foi muito parecido o lance como aconteceu no Brasil. E acabaram os dois indo para fora da pista. O Verstappen acabou ficando na primeira posição, ganhou vantagem sobre isso, porque ele errou completamente a manobra e mesmo assim saiu na frente. E começou-se uma investigação. A direção de prova mandou a Red Bull falar com o Verstappen para ele devolver a posição. Só que esqueceu de avisar a Mercedes que ele iria devolver a posição. Como todos sabemos, no carro de Fórmula 1 ele não tem luz de freio. Então não tem como você saber quando o carro da frente está freando. E no final da volta 37, na última zona de DRS entre as curvas dos 26 e 27, o Verstappen simplesmente parou na pista. Ele começou a diminuir muito a velocidade, o Hamilton foi se aproximar para tentar pegar o DRS para a reta principal, como todo mundo estava fazendo. Teve uma ultrapassagem nessa última zona de DRS, que foi justamente a do Hamilton depois em cima do Verstappen, mas todo mundo que chegava nessa reta anterior tirava o pé
antes de tentar fazer a ultrapassagem, então não tivemos ultrapassagem nessa zona de DRS na curva 27, todo mundo deixava para utilizar a curva 1 e 2 para tentar fazer a ultrapassagem. Então o Hamilton foi atrás dele para tentar pegar o vácuo e se manter no DRS para abrir na curva 1, o Verstappen foi diminuindo a velocidade e do nada ele freou. Isso não sou eu que estou falando, é a telemetria que está falando. Eu vou tentar colocar o documento da punição aí para vocês verem. Então houve sim, ele pressionou o freio, não se sabe por que ele fez aquilo, para tentar pegar o DRS do Hamilton, como ele fez um pouco depois, para tentar manipular a direção de prova e mostrar, olha, eu devolvi a posição, mas recuperei logo em seguida. Porque não colou, ele acabou sendo punido 5 segundos por não ter devolvido a posição, que é a prática mais comum nesse tipo de caso. E depois, a posteriori, ele tomou mais 10 segundos por ter feito o brake test no Hamilton, o que eu acho, sinceramente, que foi pouco. Se você for olhar no regulamento, esse tipo de atitude esportiva pode configurar até uma desqualificação do Grande Prêmio. Então ficou barato pro Verstappen mais uma vez. Ele se mostra como cada vez mais imaturo, mais descentrado. Ele parece um Dick Vigarista, sinceramente, porque toda vez que ele vai ser ultrapassado, ele joga o carro em cima da pessoa e torce e reza para a pessoa tirar o pé. O Hamilton não vai tirar o pé, os caras estão disputando o campeonato. O Hamilton, caso ganhasse a corrida, o Verstappen continuar e ficasse em segundo, o Hamilton conseguisse a melhor volta, como aconteceu em Jeddah, eles iam chegar como vão chegar empatados na última corrida. Não vai ser igual Imola, em Barcelona, não é assim que funciona a Fórmula 1. Então reparem, todas as disputas do Verstappen, principalmente com o Hamilton, ele alarga o máximo possível a curva, e nessa situação eu acho que ele nem tentou evitar o toque, ele queria que tocasse mesmo para tentar fazer o Hamilton sair da corrida. Ele não contava que o Hamilton conseguiu tirar o carro pro lado, danificou um pouco sua asa, o que parece que deu um boost para ele, porque depois ele conseguiu a melhor volta 3 vezes, se não me engano, com o pedaço da asa quebrada. Então eu acho que ficou barato pro Verstappen mais uma vez. Aparentemente ele pode fazer quase tudo que ele quiser na pista, que ele vai ser passado o pano para ele pela direção de prova. Use a transmissão brasileira, decepção total. Eles claramente têm um lado nessa disputa e claramente é pro Verstappen, porque o Max Wilson tentou justificar na corrida. Ele que é um piloto, ele chegou a fazer teste na Fórmula 1, pilotou na Stock Car aqui no Brasil há muito tempo, e falar que foi culpa do Hamilton nesse lance, eu acho que foi meio absurdo, ainda mais para um cara que tem bastante experiência, enquanto outros como o Felipe Massa e o próprio Tony Kanaan no Twitter disse que foi um brake test antes de ver a telemetria. Isso, que o Tony é um cara muito experiente, ele ganhou 500 milhas de Indianápolis, ele ganhou a própria o campeonato da Fórmula Indy, e o Massa é o Massa, todo mundo conhece. Eu duvido que ele tá torcendo pro Hamilton no campeonato, porque o Hamilton tirou o título dele aqui no Brasil em 2008. Então a gente tem que levar em consideração a opinião desses caras, enquanto a transmissão brasileira claramente tem um lado nessa disputa. Então, até o final da corrida, seguiu-se tranquila, não tivemos mais muitas ultrapassagens, também praticamente nenhuma. Como eu falei, é uma pista, além dela ser estreita, ela tem alguns pontos de ultrapassagem, mas como esses pontos de ultrapassagem normalmente são depois de curvas muito rápidas, o carro de trás praticamente não consegue acompanhar o carro da frente por causa da turbulência. Então não tem muito o que fazer, é basicamente um trenzinho. Ainda bem, de novo, repetindo, que não tivemos nenhum acidente grave, apesar do acidente da Fórmula 2, que não foi culpa da pista, e da batida forte do Mick. Não tivemos ninguém gravemente ferido. Ferido foi foda. Não tivemos ninguém gravemente ferido. E agora vamos para a corrida de Abu Dhabi. Com o campeonato empatado, os dois pilotos com 369 pontos e meio. E vamos ver o medo de haver uma batida na última corrida cresce cada vez mais, porque o Verstappen tem a vantagem de pontos, ele tem vantagem em número de vitórias, ele tem uma vitória a mais que o Hamilton, 9 contra 8, e o medo é constante de haver uma batida na última corrida. Ouvi algumas informações de que caso houver batida e for definido que foi proposital, vai haver dedução de pontos para quem bateu. Nesse caso, o único que teria vantagem numa batida seria o Verstappen, já que ele está na frente do campeonato. Então, na verdade, para ver, a pista de Abu Dhabi passou por algumas mudanças para tentar fazer que as corridas fossem um pouco melhores. Então foram tiradas dos chicanes, a volta vai diminuir em tempo cerca de 10 segundos, feita por simulações. Na sexta-feira já teremos treinos livres pro GP. Na quinta-feira eu pretendo fazer um vídeo de pré-GP, como tem sido costumeiro aqui no canal. Na terça-feira a análise pós-GP. E pretendo também na próxima semana, depois de acabar a temporada, fazer um vídeo com um resumo da temporada toda. Agradeço a visualização de vocês, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.